Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopes da Villanueva. Acabei de receber um link de um vídeo de uma senhorita que se identifica como Lúcia Helena Issa, cujo título é A Idade Média e as Falácias de Olavo de Carvalho, Minhas Dicas de Leitura Parte 1, em que ela se presta não somente a falar asneiras sobre a Idade Média, como também a romantizar e embelezar o islamismo. Existe uma coisa que me parece até uma tendência masoquista de certas pessoas que têm uma tendência pró-esquerdista e até feminista de quererem um marido islâmico que as espanquem até a morte, que cortem os seus clitóris ou façam alguma coisa desse sentido. Ou seja, querer embelezar o islamismo a despeito do histórico de violência que foi, em muitos aspectos, muito pior do que a história do cristianismo. Observem que quando uma pessoa chega para você e começa a afirmar que a Idade Média cristã foi a Idade das Trevas, você pode colocar assim na testa dela: é uma idiota e uma analfabeta funcional, porque ela simplesmente nunca pegou um livro a respeito de história medieval. Esse é o primeiro item. E se vocês observarem bem, a dona Issa, ou Luísa, ou Lúcia Helena Issa, a dona Issa, simplesmente não cita uma única bibliografia acadêmica ou especializada a respeito de Idade Média. Quer dizer, era uma coisa que se esperaria dessa mulher, né? Que uma mulher que inclusive é formada em simbologia, em história das religiões, lá na Universidade de Roma, e parece que ela realmente não aprendeu porra nenhuma, muito pelo contrário, ela aprendeu a desinformar e a mentir. Dona Lúcia Helena Issa, cite-me uma obra especializada de estudo da Idade Média que você conheça. Até o dado momento, a única coisa que você citou foi a obra de um romancista cheio de licenças poéticas, cheio de imaginário clichê, como Humberto Eco. Humberto Eco não é figura especializada para falar de Idade Média. Aliás, você falou algumas falsidades que me incomodaram profundamente justamente porque são mentirosas. Primeiro, você afirmar que a Igreja Católica proibia a leitura de Platão e Aristóteles. Isso mostra que, do ponto de vista da filosofia medieval, você é uma analfabeta funcional. Praticamente toda a filosofia medieval até o século XII foi repensada a partir não somente da patrística, como também do platonismo e do neoplatonismo. Como é que a senhora não sabe disso? A senhora já ouviu falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho tem grande influência de Platão. A discussão sobre os universais, que foi a grande discussão da Idade Média, ela tem muita influência da literatura platônica. E na cabeça da senhora, você parte do pressuposto de que os árabes sabiam grego. Sua idiota, vou lhe dizer uma coisa: os árabes, os muçulmanos, só tiveram contato com a literatura grega por causa dos cristãos orientais e das terras que eles conquistaram na base da violência, da porrada e da escravidão. Foi assim que a cultura islâmica teve contato com o mundo grego, com o mundo clássico. E você vem dizer que cristão não guardava conhecimento do mundo antigo. Se a senhora estudasse mais, e olha, você viveu na Itália, isso que é o mais vergonhoso. Você passou anos na Itália e não aprendeu porra nenhuma. Pegava um livro do Renascimento para estudar e para saber que uma boa parte da literatura grega que os humanistas do Renascimento estudaram, humanistas italianos estudaram, eles simplesmente pegaram esses documentos, ora de traduções árabes, e isso você está certa, embora nós temos que também lembrar que os cristãos medievais tiveram contato com Aristóteles por conta das traduções árabes, pelo fato de que os islâmicos fecharam o Mediterrâneo para os cristãos europeus, e você é uma ignorante nesse sentido, como também não somente Platão e Aristóteles foram apreciados no mundo medieval cristão, e eu não preciso mais falar nada quando eu cito São Tomás de Aquino, que nasceu na Itália, e você ignora isso. E que toda a sua obra foi influenciada por Aristóteles. Então como é que você vem dizer a pachorra, a asneira de que Platão e Aristóteles foram proibidos na Europa?
se influenciaram praticamente toda a academia do Ocidente. Inclusive influenciou o pensamento cristão, como influenciou o pensamento judaico, como Maimônides na Espanha, como também o pensamento islâmico na figura de Avicena, de Averroes, enfim. Como é que você fala uma besteira dessa? Isso mostra que você é uma ignorante em história medieval. E você é muito ignorante em história medieval da Europa. Para quem viveu na Itália, é vergonhoso. Chega a ser estúpido. E nós temos que perceber também que uma boa parte da literatura do mundo clássico latino e do mundo clássico grego foi recuperado através dos mosteiros medievais. Uma boa parte dos humanistas do Renascimento, principalmente no século XIV, no século XV, na Itália, eles foram buscar esses textos nos monastérios medievais, e principalmente monastérios do norte da Europa, porque grande parte do conhecimento do mundo clássico greco-latino foi guardado pelos monges irlandeses e germânicos. E você não sabe disso. Você não sabe porque você é burra. E você é palpiteira. E mais, como já falei aqui, a literatura grega foi transmitida para os muçulmanos por intermédio de cristãos. Sejam eles cristãos que viviam no norte da África, e pelo que o jeito de que você romantiza o islamismo, nossa, os islâmicos são tão lindos e maravilhosos. Realmente, case com um iraniano para pegar porrada todo dia dentro de casa, porque o Islã permite que homens espanquem mulheres, por exemplo. Então vá viver nesse paraíso islâmico em que são campeões de tortura e violação dos direitos humanos. E você ainda vem falar de tortura medieval? Experimente blasfemar no mundo islâmico no século XII ou no século XIII. Você era decapitada sumariamente. E você acha que isso é bondade? E vamos mais além. Você também ignora o fato de que quando os islâmicos dominaram o norte da África, eles extinguiram culturalmente o cristianismo. O norte da África era parte do Império Bizantino. Uma parte da África falava grego. Em particular o Egito. O Egito, antes da invasão muçulmana em 640 d.C., era uma região helenizada e cristã. E ela foi assimilada pelo Islã, seja através da sujeição dos cristãos como cidadãos de segunda classe, maltratados, obrigados a pagar uma taxa sob pena de se converter ao islamismo, ou então escravizados. Como, aliás, quando os islâmicos dominaram o mar Mediterrâneo no século VIII, eles não somente faziam saques, pirataria e escravizavam cristãos, e também escravizavam mulheres cristãs para os seus prostíbulos e para os seus haréns. Então vá estudar, sua ignorante. Vá estudar. Vai estudar. Você quer fazer dama de cultura politicamente correta, bajular o islamismo? Oh, o islamismo é lindinho, maravilhoso. É verdade que durante o século X até o século XIII, os islâmicos tiveram um auge do ponto de vista da cultura, do ponto de vista imperial. Mas foi um auge às custas da civilização cristã. Enquanto isso, você fica falando essa besteira, essa bobagem de que Idade Média é a Idade das Trevas. Para ficar. E ainda você se diz católica. Você é uma católica ignorante. Você é uma católica que não conhece nem mesmo a história da sua fé. E fica bajulando justamente um grupo de desordeiros, um grupo tribal que saiu da Arábia Saudita e que começou a espalhar sua fé através da violência, através da guerra. A maioria dos cristãos, a conversão cristã da Europa, em geral, foi eminentemente pacífica. Foram monges que se aproximaram dos bárbaros e pregaram as boas novas do Evangelho. Muitos deles foram martirizados. Bem diferente do islamismo, que chegava numa cidade e dizia assim: converta-se a Alá, ou então você vai pagar imposto até colocá-lo na miséria, ou então eu corto sua cabeça. Isso foi a mensagem islâmica que você bajula, sua idiota. Faz o seguinte: renuncia a esse paraíso
ocidental de igualdade das mulheres e vá para uma ditadura islâmica. Vá que se casar dentro dos moldes islâmicos. Aí você vai levar chute na cara, você vai ser espancada, vão jogar ácido na tua cara se achar que você, sei lá, você tá corneando o cara. Quantas vezes nós não vimos esses atos de violência? E se a senhora estudasse a situação da mulher na Idade Média, era muito melhor do que a situação da mulher no islamismo. Muito melhor. Eu duvido e desafio a senhora a me citar uma liderança ou uma figura de importância na história do Islã, tal como houve na história do cristianismo. Eu posso citar várias rainhas medievais, eu posso citar santas, eu posso citar intelectuais, eu posso citar inúmeras mulheres que fizeram parte da cultura da Idade Média europeia. Mas você não vai me citar uma mulher na cultura islâmica que tenha esse mesmo tipo de liberdade que a mulher cristã medieval tinha. Então, minha senhorita, sai um pouquinho da literatura de Umberto Eco e vai procurar obras especializadas. Porque o que você falou foi tão vergonhoso, tão ridículo. Porque, na verdade, eu não me ofendo como católico, eu me ofendo como historiador. Porque você simplesmente mentiu. Você desinformou, você falsificou a história. E para quem viveu na Itália, para quem teve chance de conhecer bibliografias sobre a história do Renascimento, sobre a história medieval na Itália, como você teve, porque eu nunca tive a oportunidade de sair do Brasil. Conheço a história italiana. Conheço a história do Renascimento. Pesquisei fontes de vários matizes. Para você dizer que eu só pesquiso fonte católica. Não, eu pesquiso fontes de especialistas. Inclusive posso lhe indicar um chamado Jacob Burckhardt, que era protestante e era suíço. Aliás, quem quiser conhecer a história do Renascimento tem que conhecer o Burckhardt. Porque o Burckhardt que de fato é que dá o incremento de todos aqueles questionamentos que hoje em dia nós especulamos a respeito do Renascimento. Se você não leu o Burckhardt, então você não entende nada do Renascimento. Então é isso. O que eu posso falar? Quer ficar emborrecido? Quer acreditar que islâmico na Idade Média era um ser bonzinho, maravilhoso, esclarecido, e o homem medieval, um medieval europeu, um filho da puta, canalha, etc. Siga a dona Lúcia Helena Issa e seja um idiota padrão MEC de qualidade de história. É isso que eu tenho que falar. Não tenho mais nada a acrescentar.